Quero convidá-los a ficarem em pé e abrirem suas Bíblias em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 7, nós ficamos sabendo nessa narrativa de Marcos, no Evangelho, sobre a fama crescente de Jesus, a instituição dos apóstolos e a oposição sofrida por ele. Marcos capítulo 3, a partir do versículo 7, nos diz assim a palavra do Senhor. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem. Pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam, Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. E os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, diziam, ele está com Belzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir, chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhe serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com um espírito imundo. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Oremos. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, porque tu vivo estás, Senhor, e reinas soberano, ó Pai. Nessa noite nós pedimos, mais uma vez, que o teu Espírito Santo fale conosco e abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos enxergar a Jesus como Jesus é. Porque sabemos, Senhor, que a forma como o vemos é como nós reagimos a esta imagem, Senhor Deus. Que tenhamos a Ti, Jesus, como soberano
grandioso, poderoso, em quem podemos confiar. Fala conosco, ó Deus Todo-Poderoso, nós pedimos. Por Cristo Jesus. Amém. Você pode sentar, meu irmão, minha irmã. Bom, Jesus ministrava na Galileia e uma grande multidão já o estava seguindo. Só que mais gente estava chegando. Marcos é o único dos escritores dos 4 evangelhos que descreve a essa grande multidão como se juntaram pessoas vindas de várias partes ao redor da Galileia. Gente vinda do território de Israel, da Judéia e da capital Jerusalém. Gente vindo da Idumeia, a terra dos estrangeiros edomitas. Gente vinda da região a leste da Galileia, do lado oposto, do outro lado do Rio Jordão. Gente vinda das terras estrangeiras de Tiro e Sidom, onde viviam os fenícios. Então percebam que Marcos está dizendo que gente vinda dos extremos, de norte a sul e também do leste, de todo canto, foi atraída até a Galileia ao ouvir a respeito de tudo o que Jesus estava fazendo. A fama de Jesus tinha atravessado fronteiras regionais, nacionais e internacionais. Para que vocês tenham uma ideia, seria como se Jesus estivesse aqui na nossa igreja, no bairro de Olaria, e para cá tivesse vindo gente, tanto do bairro de Campo Grande, na zona oeste da nossa cidade, como gente vinda lá do município de Angra dos Reis. Como se Jesus estivesse aqui e para cá tivesse vindo gente lá de Volta Redonda. E também de Itabapoana, lá na fronteira com o Espírito Santo. Eram essas as distâncias percorridas pelas pessoas que vieram a Galileia, atraídas por tudo que Jesus estava fazendo. Muita gente foi para a Galileia e essa multidão se tornou, na verdade, uma ameaça de morte para Jesus. Do jeito que as coisas estavam, Jesus poderia ser esmagado pelos que queriam chegar até ele. Veja comigo o versículo 10, onde nós lemos que Jesus havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. E a palavra que aqui foi traduzida com o sentido de doenças significa literalmente chicote, açoite, e também ela é traduzida como pragas e castigos, de tal forma que essa palavra ela descreve várias enfermidades físicas, dolorosas e agonizantes. Então aqueles que se esforçavam, aqueles que se lançavam, os que se empurravam para chegar até Jesus, eram pessoas afligidas, sofridas, castigadas no corpo, na alma, gente desesperada. E também havia os endemoniados. Os demônios se prostravam diante de Jesus, versículos 11 e 12, e gritavam, Tu és o Filho de Deus. Mas ele, Jesus, lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Então vejam que Jesus, ele não queria ser reconhecido pela multidão como um mero curandeiro. Jesus não queria sarar pessoas para que elas fossem curadas para o inferno. Não queria isso. E eu digo isso porque em uma ocasião anterior a essa que nós lemos, Jesus tinha deixado para trás uma multidão que pedia para ele não ir embora. E ele foi embora. Foi e disse para os seus discípulos, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então, é certo que Jesus, ele não pediu
que lhe fosse preparado um pequeno barco para que lá na água, a uma distância segura, ele pudesse estender a sua mão e curar todo mundo sem correr o risco de ser esmagado. Jesus não precisava tocar, nem ser tocado por ninguém para curar quem quer que fosse. Jesus, ele se afastou a uma distância segura para poder pregar. A prioridade de Jesus era proclamar o evangelho do reino de Deus e não curar enfermos. Ele proclamava o reino de Deus e também curava enfermos. E há aqui uma séria advertência para nós, se nós desejamos ser uma igreja missional. Vejam como é fácil, muito fácil, atrair pessoas desesperadas, aflitas, sofridas no corpo e na alma. Atrair pessoas assim com promessas vazias de que todos os seus problemas terão fim. Atrair pessoas assim até mesmo com ações sociais que visem apenas o cuidado com o corpo. E despedir essas pessoas, essa gente, sem o evangelho que a alma de cada uma delas tanto necessita. A multidão, atraída por tudo o que Jesus estava fazendo, queria basicamente encontrar a solução para os seus problemas e seguir a vida delas. Para muitos ali, Jesus era só um solucionador de problemas. A multidão ela era formada por anônimos. Era gente anônima que constituía essa multidão. Gente que não se identificava com Jesus, pelo menos no nível que exigia a proclamação do evangelho por ele. Ele dizia, arrependam-se e creiam no evangelho. Mas vejam vocês que também havia ao redor de Jesus os seus familiares. Mas até esses eram gente que nem no meio da multidão estava. Gente que sequer era atraída pelo que Jesus estava fazendo. Gente que nem mesmo acreditava nele. Mas julgava que Jesus era ficando maluco. Ele nem para comer. Ele só quer ficar atendendo essas pessoas que vêm a ele. Ele só quer falar desse tal evangelho para essa gente. Ele só pode estar maluco. Havia ainda aqueles que continuamente faziam oposição a Jesus. Esses eram os mestres da religião judaica. Para eles, Jesus era um herege. Era alguém que agia em nome do maioral dos demônios. E daí então, meus irmãos e minhas irmãs, fica a pergunta, quem era Jesus afinal? Ao narrar esses episódios, Marcos queria apresentar a Jesus como ele é. E quem é Jesus? Para alguns, como nós vimos, ele era um curandeiro. Para outros, ele era um louco. Para outros, um endemoniado. Só que Marcos nos apresenta Jesus como o Filho de Deus. E os discípulos dele eram testemunhas disso. Havia também ao redor de Jesus aqueles a quem ele chamou para si. Aqueles a quem ele chamou para que estivessem com ele. Aqueles a quem ele chamou e enviou para pregar o mesmo evangelho que Jesus pregava. Gente que foi tirada do anonimato daquela multidão, homens que foram separados com um propósito, que era representar a Jesus na missão da pregação do evangelho. Pessoas que seriam a boca e os braços de Jesus no meio das pessoas, entre o povo. O chamado do evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, ele não admite o anonimato. O chamado do evangelho não admite a superficialidade de um relacionamento de alguém que só pensa em si e que só quer usar a Jesus para realizar os desejos do próprio coração.
O chamado do Evangelho é um chamado que exige mudança de vida e compromisso com Cristo. O chamado do Evangelho exige mudança de vida e compromisso com Cristo. O chamado do Evangelho é decididamente uma convocação à mudança da vida, uma convocação à redefinição da nossa identidade, uma convocação à transformação do nosso caráter, uma convocação ao novo nascimento. O propósito do chamado do Evangelho é constituir discípulos de Cristo, e o discípulo é aquele que se identifica com seu mestre. Discípulo é aquele que anda nas pisadas, nas pegadas do seu mestre. Ser discípulo requer uma identificação com o mestre. Ser discípulo impede o anonimato. Ser discípulo requer compromisso. Ser discípulo é ser enviado. Marcos então mostra pra gente nesses episódios que a nova identidade em Cristo traz consequências e exige firmes resoluções. A nova identidade em Cristo traz consequências e exige firmes resoluções. Daí eu lhe pergunto, como você vê a Jesus? Quem é Jesus para você? Vejam que isso faz toda a diferença no relacionamento que hoje você tem com Ele. A maneira como você enxerga Jesus estabelece como você se relaciona com Ele. Daí então eu lhe pergunto, quem é você? Um dos anônimos? Um opositor? Ou um dos enviados em nome dele? Vejam, Marcos escreveu esse evangelho para a igreja em Roma. Uma igreja constituída por judeus e gentios, gente das mais variadas culturas, descendências e códigos de moralidade. Por meio dos apóstolos e dos discípulos, o evangelho tinha se espalhado pelo mundo depois da morte e da ressurreição de Jesus, começando por Jerusalém, depois alcançando a Judéia, daí então Samaria, até chegar a Roma, a capital do Império Romano naquela época. Daí então Marcos, ele faz questão, por causa disso, de registrar que dentre aqueles que foram atraídos a Jesus, existia gente não só de todo Israel, mas especialmente das nações vizinhas. A ideia de Marcos foi mostrar que desde o ministério de Jesus, as boas novas do Evangelho de grande salvação nunca estiveram restritas aos judeus. Na verdade, a missão de Jesus era salvar pecadores. Pecadores de todo tipo, berço, etnia e código de moralidade. Jesus veio salvar o povo de Deus. E esse povo era constituído tanto por judeus como por todos, em todo o mundo, que se arrependessem e crescem no Evangelho. A proclamação do Evangelho é um chamado para a unidade na diversidade. A proclamação do Evangelho é um chamado para a unidade na diversidade. E essa unidade na diversidade, ela é claramente vista naqueles a quem Jesus constituiu como apóstolos. Mostrando que o Evangelho é para todos e que não há qualidades prévias em quem quer que seja para habilitar tais pessoas para esse discipulado. O objetivo foi mostrar que ninguém estava naturalmente de fora. Ninguém estava excluído do alcance do Evangelho, nem excluído de se tornar um discípulo de Jesus. E isso porque nem a conversão, nem a formação de discípulos depende da natureza ou da vontade humana. Nem a conversão, nem a formação de discípulos depende de uma natureza apropriada, prévia,
e também independe da vontade humana. A constituição dos apóstolos é a maior prova disso. Veja aqui, nós lemos, vamos ler de novo, versículos 13 a 15. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Vejam aqui o protagonismo, a iniciativa e a autoridade de Jesus na constituição dos seus apóstolos. É Jesus quem os chama a si. Não são eles que se oferecem para serem apóstolos. É Jesus quem os chama e não são eles que levantam o dedo e falam, eu quero ser um apóstolo. O chamado de Jesus é a expressão do desejo soberano dele e não do desejo do coração dos apóstolos. O chamado é para um relacionamento íntimo e pessoal. Jesus os chama para estarem junto dele, para que estivessem com ele, e não para um relacionamento superficial e descompromissado. O chamado é fruto da escolha de Jesus entre tantos que formavam aquela grande multidão que tinha vindo a ele. O chamado de Jesus é para uma mudança de identidade. Vejam que eles foram designados por Jesus como apóstolos. Eles não eram mais anônimos da multidão. O chamado de Jesus tem um propósito: constituir aqueles que seriam enviados, pessoas que atuariam com o mesmo objetivo de Jesus. E aí a gente percebe que a autoridade de Jesus para proclamar a chegada do reino de Deus e para realizar os sinais que confirmavam a verdade dessa proclamação, isso continuaria por meio dos apóstolos. Aqueles que agiriam em nome de Jesus, aqueles que seriam representantes de Jesus. Nesse aspecto, todo aquele que é chamado pelo Evangelho apresenta as mesmas características, ou deve apresentá-las. Mas havia algo de especial nesses homens. Jesus chamou 12, nem mais e nem menos. E isso simbolizava a renovação e a constituição do povo de Deus. Vejam vocês que a nação de Israel tinha sido constituída a partir das 12 tribos dos descendentes de Jacó. E agora, de uma forma similar, de uma forma paralela, Jesus designa 12 apóstolos, a fim de mostrar com isso que judeus e não judeus constituiriam o povo de Deus somente por meio da fé nele como o Cristo. Os apóstolos, eles são as colunas, eles são os fundamentos da igreja e Jesus Cristo é a pedra fundamental dessa comunidade de fé. Essa igreja ela é constituída por gente de diversas etnias, tribos, povos e nações, mas que já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A igreja, ela é um ramo junto com Israel de um mesmo tronco. Abraão é o patriarca na fé. E essa igreja e Israel compartilham promessas e garantidas feitas por Deus. Vejam a unidade na diversidade entre esses apóstolos. Entre eles havia o jovem João, que deveria ter no máximo 20 anos de idade. E há quem diga que ele poderia ter 16 anos. Mas também havia o experiente Simão, que Jesus trocou o nome para Pedro. Assim como Deus trocou o nome de Abrão para Abraão e de Jacó para Israel. Entre os apóstolos havia aquele que sempre é mencionado depois do irmão. João sempre depois de Tiago.
os filhos do trovão. E André sempre depois de Pedro. Mas aqui nessa listagem, André ficou depois, inclusive, de Tiago e João nessa relação. Havia um que tinha sido publicano, Mateus, o renegado pela sociedade judaica. E outro que tinha feito parte de um grupo político revolucionário subversivo, Simão, por isso ele era conhecido como Zelote. Gente, vejam vocês, que trazia as marcas de um passado de pecado, mas gente que tinha sido transformada pelo Evangelho para servir a Cristo. Gente que ganhou uma nova identidade com arrependimento e a fé somente em Cristo. E Marcos coloca as coisas dessa forma para lembrar a gente de que não há quem tenha um histórico de transgressões e de pecados. Não há quem tenha sido vítima de frustrações e decepções. Não há quem tenha sofrido discriminação e exclusão. Não há quem tenha um passado de envolvimento com gente barra pesada, subversiva ou revolucionária. Não há quem tenha sido afetado por traumas e complexos. Não há quem, por isso, esteja excluído de ser um discípulo de Jesus. Não há quem não possa servir a Jesus por causa disso. Não há ninguém assim. Porque isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade desses. É a esses a quem Jesus diz: não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça. Daí eu então lhe pergunto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que tipo de relacionamento você tem hoje com Jesus? Você é um discípulo de Jesus? Você tem servido a Cristo? Ou você tem dado desculpas para continuar no anonimato no meio da multidão? Ah, você sabe como é, né? Eu não me sinto assim capaz de fazer alguma coisa. Ah, você sabe como é, né? Eu não tenho tempo, a minha família, o meu trabalho exigem muito de mim. Ah, você sabe como é, né? Eu ainda sou novo demais, eu tenho tanta coisa para pensar, para planejar, para fazer na minha vida. Ah, você sabe como é, né? Eu já sou velho demais para isso. Ah, você sabe como é, né? Eu já sofri tanto nessa vida que eu não tenho forças físicas nem emocionais para nada mais. Eu não quero me decepcionar. Ah, você sabe como é, né? Eu já fiz tanta coisa errada que eu sinto até vergonha de dizer como as pessoas têm de viver. Ah, você sabe como é, né? Eu ainda tenho que mudar em tantas áreas da minha vida. Ah, você sabe como é, né? Eu só quero vir à igreja, buscar a solução para alguns probleminhas que eu tenho e continuar a minha vidinha. Ah, você sabe como é. Você sabe como é. Não é mesmo? Eu vou lhe dizer. Eu sei como é. Nós precisamos avaliar como a gente enxerga Jesus. Porque a nossa conduta é o reflexo de quem é Jesus para a gente. E não há outra opção. Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador que confere nova identidade, que transforma escravos do pecado em filhos de Deus. Ele é o Senhor que reclama como sua vida, como com a sua autoridade, toda a vida a que Ele conquista. Ele é o Senhor que reclama sua autoridade sobre cada milímetro da vida de quem Ele libertou da escravidão ao pecado. E isso é claro, se você foi salvo pela graça por meio da fé somente em Cristo. E eu digo isso porque para que se cumprissem as Escrituras, havia entre os apóstolos
Judas Iscariotes, aquele que traiu a Jesus. Em todos os evangelhos, sempre que Judas Iscariotes é mencionado, logo em seguida é lembrado que ele traiu a Jesus. Judas Iscariotes esteve entre os apóstolos, mas nunca foi verdadeiramente um deles. A obediência é o que identifica um filho de Deus. Daí eu lhe pergunto, você tem vivido e servido a Deus vendo-o como Pai Celestial? Pense muito bem nisso. Marcos escreveu para cristãos que tinham deixado para trás sua antiga forma de viver. Marcos escreveu para gente que tinha deixado para trás a tradição religiosa idólatra de suas famílias. Alguns tinham sido, por conta disso, renegados pela família. Outros tinham perdido privilégios e passaram a ser perseguidos por causa da fé em Cristo. Alguns faziam parte de uma elite intelectual, mas passaram a ser ridicularizados pela fé em Jesus. Daí Marcos nos mostra que Jesus é o discipulador por excelência. Jesus não só ensina, ele é exemplo daquilo que exige. Na verdade, não há nada que Jesus requeira dos seus discípulos que ele mesmo não tenha experimentado na pele. Não há nada que Jesus ensine aos seus discípulos que ele mesmo não tenha experimentado. Vejam que Jesus foi considerado como maluco pela família e um herege pelos religiosos. Os outros evangelhos informam que nem os irmãos de Jesus criam nele. Marcos conta que a família de Jesus pensou que ele tivesse ficado maluco, por isso queriam trazê-lo à força de volta para casa. Queriam prendê-lo, queriam impedi-lo de continuar, queriam interditá-lo. Mas há uma ironia aqui, vejam vocês, um toque de ironia na narrativa de Marcos. Enquanto que a família de Jesus queria prendê-lo, era Jesus que no domínio, no mundo espiritual, já tinha amarrado a Satanás e libertado gente escravizada pelo pecado. Os mestres da lei sabiam que Jesus só podia fazer o que ele fazia, só podia realizar os milagres que ele realizava se Deus estivesse com ele. As evidências de que Jesus agia debaixo da unção do Espírito Santo eram tão claras que não podiam ser negadas. Mas a preocupação dos líderes religiosos era com a multidão que dia a dia crescia e seguia Jesus. E não só isso, eles também temiam uma revolução política, social e religiosa, atraindo então a atenção dos dominadores romanos, que iriam despojá-los de suas posições de autoridade no meio do povo. E daí, mesmo diante de todas as evidências de que Jesus era quem ele reivindicava ser, os líderes religiosos afirmaram que ele agia debaixo do poder e da autoridade de Satanás. Eles atribuíram a Satanás o que eles sabiam ser obra do Espírito Santo. Eles fizeram isso para impedir o fluxo de pessoas a Jesus. A blasfêmia contra o Espírito Santo é precisamente isso. É uma difamação refletida, intencional e motivada por perversidade. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma difamação refletida, pensada, intencional e motivada por perversidade. E Jesus mostrou a lógica corrompida, falsa, do argumento dos mestres da lei. Jesus disse: como o reino de Satanás poderá subsistir se Satanás agir para derrubar o próprio governo? Como?
Jesus também mostrou que a ação dele, Jesus, era conforme o que Deus mesmo tinha prometido por meio do profeta Isaías. Eu vou ler para vocês o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 49. Deus falando: quem pode tirar de um homem forte o que ele conquistou? Quem pode obrigar um dono de escravos a libertá-los? O Senhor responde: até os escravos do dono mais poderoso e cruel serão libertados. Eu mesmo lutarei contra os que lutam contra você, Israel. Eu mesmo salvarei seus filhos. Todo mundo saberá que eu, o Senhor, sou seu Salvador e seu Redentor, o poderoso de Israel. Mas o problema todo aqui está no que Jesus disse. Versículos 28 a 30. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com um espírito imundo. Essa afirmação de Jesus tem dois efeitos. O primeiro é em relação aos que se veem alarmados com a possibilidade de terem cometido esse pecado imperdoável. Mas percebam que, como eu disse, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um equívoco. Não é fruto de um erro de ignorância. É uma ação intencional, pensada, maligna, de quem não tem dúvidas de quem Jesus é. Por isso eu lhe digo, quem teme haver cometido esse pecado, normalmente demonstra pela própria aflição e arrependimento e temor que não fez tal calamidade. O segundo efeito dessa afirmação de Jesus vem sobre quem, de uma forma obstinada, ultrajante, ímpia, proposital, refletida, intencional e maligna, rejeita o chamado do Evangelho e ainda milita para que outros sejam desviados da salvação por meio da fé somente em Cristo. Esses Deus entrega a si mesmos. Esses são entregues por Deus a si mesmos. E com isso eles endurecem ainda mais o próprio coração, trazendo com isso maldição sobre si mesmos e o afastamento definitivo da graça perdoadora e salvadora em Cristo. Mas percebam comigo, onde está a verdadeira ênfase naquilo que Jesus disse? Versículo 28, no início. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Isso é o que realmente surpreende. Todos os pecados? Foi isso mesmo que Jesus disse? Pense nisso. Perceba quanto essa afirmação de Jesus é capaz de trazer o brilho de 1000 sóis para as trevas de qualquer pecador nesse mundo. Por isso ouça o que Deus também disse em Isaías 49, quando Ele prometeu ser o Salvador, o Redentor, o poderoso capaz de vencer o homem forte e tomar dele seus bens. Deus disse: então finalmente vocês vão acreditar que eu sou o Senhor. Quem confia em mim nunca ficará decepcionado. Os que esperam em mim nunca ficarão frustrados. Por isso então, se você ainda está no anonimato da multidão, ou se você busca apenas a solução para os seus problemas,
Ou, quem sabe, se você está em oposição a Deus, arrependa-se e creia no Evangelho. Marcos encerra o trecho dessa narração que lemos com mais uma afirmação surpreendente de Jesus. Depois de ser avisado que sua mãe e irmãos estavam à porta da casa para falar com ele, Jesus se vira para os que estavam assentados ao seu redor e diz, versículo 34, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem faz a vontade de Deus não é só ouvir, mas é ouvir e fazer a vontade de Deus. Vejam que mesmo sendo Deus, Jesus concordou ser gerado no ventre de uma mulher pecadora, conviver com irmãos pecadores em uma família pecadora que nem acreditava nele. E nem por isso ele desconsiderou o cuidado com a sua família terrena. E nisso nosso Senhor nos deixa o exemplo de que nós não podemos voltar as costas para a nossa família, seja ela como for, constituída por quem quer que seja, depois de nós sermos alcançados pelo Evangelho. Apesar disso, o verdadeiro discipulado ele envolve um relacionamento que vai além da família terrena. Os cristãos são pessoas que têm uma nova identidade em Cristo e essa nova identidade exige firmes resoluções. Especialmente em uma cultura onde se tornar um cristão é motivo de vergonha ou de risco para a família, como ocorre nos países do Oriente. Mas ainda que a família considere o cristão como um louco ou um herege, o cristão continuará amando os seus e desejando que eles também sejam levados por Deus à verdade e à salvação por meio da fé somente em Cristo. Vejam que Marcos no Evangelho não nos conta sobre o nascimento e nem sobre a família terrena e nem sobre a origem de Jesus. E isso é muito emblemático, não só porque Marcos nos apresenta Jesus como o servo sofredor. Aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. E naquela época, a família de um servo era o que menos importava. Mas agora a gente percebe que não era a família terrena que dizia quem Jesus era. Era a família espiritual quem o definia, junto com o Pai e com o Espírito. E o mais incrível disso é que Deus Pai traz pecadores indignos para dentro dessa santíssima família. Por meio de Jesus, qualquer pessoa que nele crê pode ser um filho de Deus, pode ser uma filha de Deus. Por meio da ação do Espírito Santo, qualquer pessoa pode nascer de novo nessa família. Pela graça imerecida de Deus, qualquer pessoa pode ter os seus pecados, quaisquer que sejam eles, perdoados. E pode receber uma nova identidade. C.S. Lewis, escritor das Crônicas de Nárnia, escreveu no livro Cristianismo Puro e Simples. Cristo afirma ser humilde e manso, e acreditamos nele, sem nos dar conta de que, se ele fosse somente um homem, a humildade e a mansidão seriam as últimas qualidades que poderíamos atribuir a alguns dos seus ditos. Estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito. Estou disposto a aceitar Jesus como o grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem
e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático, ou então o diabo em pessoa. Façam a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser louco, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode prostrar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Faça sua escolha. Como você entrou aqui nessa noite? Como um anônimo? Como um mero simpatizante? Ou como um opositor a Cristo? Como você vai sair daqui nessa noite? Eu apelo a você que não deixe passar mais essa oportunidade. Arrependa-se e creia no Evangelho. Creia em Cristo como o único capaz de salvar você da condenação eterna que paira sobre a sua cabeça e da qual você não pode fazer coisa alguma para se livrar dela. Atravesse as portas dessa igreja de volta para casa como um homem transformado pela graça por meio da fé, como uma mulher transformada pela graça por meio da fé, com uma nova identidade em Cristo, como alguém que dará ao mundo seu testemunho de que Jesus é realmente o Filho de Deus e que fora dele não há salvação em nenhum outro. Certa vez, alguém imaginou como deve ter sido o retorno de Jesus ao céu. Imaginou. Essa pessoa imaginou que chegando lá os anjos perguntaram a Jesus como tinha sido a missão dele na terra. Os anjos queriam saber se ainda havia alguma coisa para ser feita por aqui. Jesus disse que tinha consumado a sua missão. Mas disse ter deixado na terra discípulos que dariam continuidade a essa missão, alcançando então a todos os que tinham sido designados por Deus para a vida eterna. Foi quando um dos anjos questionou: como é que é? Senhor, tu tens certeza disso? Confiar em gente como aquela? E se nada disso der certo? O que o Senhor pretende fazer? Não existe assim um plano B, não? Ao que Jesus teria dito: bom, não há esse risco. Mas ainda que meu plano de enviar meus discípulos para pregar o Evangelho em todas as nações e fazer outros discípulos, se isso não desse certo, eu não teria um plano B. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, Deus não tem um plano B para a proclamação do Evangelho às pessoas em todo o mundo. Deus não tem um plano B para que sejam feitos discípulos de todas as nações. Para que essas pessoas sejam ensinadas a obedecer a tudo que Jesus Cristo ensinou, não há um plano B. E daí então, como nós sairemos daqui nessa noite? Como poderemos continuar no anonimato da multidão sem qualquer compromisso com Cristo? A nova identidade em Cristo traz consequências e exige firmes resoluções. Curve sua cabeça, vamos orar.